Olá, visitante do canal Dicas.blog, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o editor de textos VI. Tá? O editor de textos VI ele é um editor de linha de comando, tá? No ambiente Unix, e basicamente ele é encontrado em qualquer distribuição Linux ou Unix. Tá? Em algumas versões mais novas ele já tem uma modificação, então ele já não é o VI, ele já, na verdade, embora quando você digite VI, ele ainda abre o editor, mas por trás ele já está abrindo o Vim, que é um VI com algumas funções melhoradas. Tá? Aqui nessa minha distribuição que eu tenho, embora eu vá digitar o VI, ele vai abrir o Vim nativamente. Mas basicamente todos os comandos que a gente consegue executar no VI, a gente vai poder usar ele também no Vim. Então isso é praticamente transparente para o usuário. Então, para a gente poder começar a utilizar o VI, nós devemos digitar VI e o nome do arquivo que nós queremos editar ou queremos iniciar. Tá? Então, para começar aqui a exemplificar, eu vou criar um arquivo novo, vou chamar ele de novo .txt e vou dar Enter. Então agora eu já estou aqui na tela do VI. Então aqui, nessa minha versão, como já é o Vim, ele já dá mais informações, ou seja, aqui no canto inferior esquerdo eu tenho informação do nome do arquivo, e ele está me dizendo que esse arquivo é um new file, ou seja, é um arquivo que não existe ainda no meu diretório. De cara, quando a gente entra no VI, a gente entra apenas no modo de exibição, ou seja, mesmo que eu digite alguma coisa aqui no teclado, ele não vai aceitar. Pode ver aí no canto inferior esquerdo que ele está dizendo que ele está tentando ver como se fosse uma expressão regular e não está entendendo o comando que eu estou dando. Então, se eu quiser fazer uma inserção de textos, tá, eu tenho que digitar I, ou seja, então agora eu estou no modo de insert, ou seja, tudo que eu digitar no teclado ele vai transferir para o texto, para a linha. Então vamos digitar aqui teste de linha de comando, ou seja, então no modo de insert, né, que é o que eu entro a partir do comando, digitando o comando I, né, na minha tela de visualização, eu acesso o modo de inserção e aí tudo que eu digitar ele vai estar sendo transcrito na linha que eu estiver. Então se eu der um Enter ele vai pular a linha, se eu no modo de inserção apertar I, ele está lá mostrando a letra I. Então, se por exemplo eu já editei meu arquivo e quero sair do modo de edição, eu tenho que pressionar a tecla ESC. Ou seja, agora eu voltei para o modo de visualização. Então, agora se eu estou aqui, por exemplo, com o meu cursor, linha de comando e quero adicionar mais alguma coisa, por exemplo, comando XPTO, por exemplo, viu? Quando eu apertei X, ele simplesmente apagou o caractere. Por quê? Porque o X, no modo de edição, ele apaga caracteres. Então vamos recapitular. Se eu quiser inserir uma linha, ou um texto, ou uma palavra, eu devo apertar I. Né? Então aí eu vou para o modo de inserção. Então aqui no caso, depois que eu apertei I, se eu quiser digitar XPTO, ele não apagou mais o caractere quando eu apertei X e imprimiu o XPTO na linha. Então se eu digitar ESC, eu volto para o modo de edição. E agora, se por exemplo apertar X, eu vou apagar o caractere que está sobre o meu cursor. Então o cursor está sobre aqui a letra O, e se eu apertar X, eu apago a letra O. E aí automaticamente a letra que estava à direita ocupou o lugar da que eu apaguei. Se eu continuar apertando X, ele vai apagar as letras que estão antes ou sobre o cursor. Eu posso continuar apertando X até o final da linha, se o meu desejo for apagar a linha toda. Mas vamos voltar novamente ao modo de inserção e repor o texto aqui, teste de linha de comando. Vou dar ESC para sair do modo de inserção, mas vamos supor que minha intenção na verdade seja apagar a linha toda.
Eu não preciso ficar digitando X até o final. Eu posso simplesmente apertar 2 vezes a tecla D, que eu vou fazer o delete da linha. Então, se eu apertar DD, eu apaguei a linha completa. E se por acaso eu errei a linha, não queria deletar essa linha, eu quero voltar a linha. Então, estando no modo de edição, né, eu posso apertar a letra U. Com isso, eu dou um undo de tudo que foi feito, ou seja, eu restauro a condição anterior ao comando que foi dado. Então, isso vale para qualquer coisa. Então, vamos supor que sem querer eu aperto o X aqui, o cursor está na primeira letra aqui da minha linha, apertei X, apaguei o T. Mas, por acaso, não era essa letra que eu deveria apagar, eu quero restaurar a letra que estava, eu posso digitar U. Pessoal, os comandos de manipulação de texto, né, que sejam os comandos que a gente digita fora do modo de inserção, eles podem ser precedidos de um número que indique quantas vezes aquele comando vai se repetir. Ou seja, vamos supor que eu queira apagar a palavra linha. A palavra linha tem 5 caracteres. Então, a partir aqui do primeiro caractere, eu quero que o comando de manipulação X, ou seja, que apaga caractere, se repita 5 vezes. Então, eu digito 5x. Logo, ele apagou a palavra linha. Tá? Vou restaurar aqui dando U. Tá? Então, nesse modo VI, quando dou U, ele entende que eu estou restaurando os 5 comandos que foram digitados anteriormente. Né? Então, como eu apertei 5x, quando eu apertei o U, ele automaticamente entendeu que eu tenho que restaurar 5 vezes o comando X. Tá? Mas isso no VI normal pode não ser interpretado dessa maneira. Tá? Então, aí se fosse o VI básico mesmo lá do Unix, vocês teriam que apertar o U 5 vezes. Tá? Mas esse comando, né, o comando de manipulação, como eu falei, que pode ser precedido pelo número de vezes que eu quero que ele execute, pode se aplicar também ao comando de apagar linha. Vamos adicionar mais linhas aqui no arquivo, só para a gente fazer o teste. Vou colocar aqui qualquer coisa. Vamos supor que eu queira apagar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 linhas. Então eu posso digitar 7dd. Opa, estava no modo de inserção. Por isso que ele simplesmente imprimiu na tela. Então eu tenho que digitar ESC. E agora sim, se eu digitar 7dd, ele apagou as 7 linhas sucessoras do cursor. Ou seja, sempre que eu digito um comando para se repetir n vezes, se for um comando de manipulação na linha, a partir do cursor, ele vai digitar 7 vezes aquele comando, e se for um comando que apague linhas, ele vai, a partir da linha que está o cursor, para baixo apagar 7 vezes. Tá? Agora, vamos só aprender como que a gente pode navegar aqui, em mover o cursor entre os caracteres da linha, tá? No Vim, por ser uma versão mais nova, eu consigo usar as próprias setinhas do teclado. Então, setinha esquerda vai para a esquerda, setinha direita para a direita. Mas no Unix mesmo, no Unix mais puro, vamos dizer assim, onde seja o VI, eu devo utilizar L para ir para a direita, H para ir para a esquerda, K para subir, no caso assim eu já estou na última linha, J para descer a linha, ou seja, mover o cursor uma linha para baixo, K eu movo o cursor uma linha para cima, H eu movo o cursor um caractere para a esquerda e L um caractere para a direita. Tá? Mas a grande maioria hoje dos comandos, melhor, dos sistemas operacionais Unix ou Linux já conseguem fazer essa movimentação a partir das setas dos teclados, mas é bom vocês saberem que, caso vocês estejam mexendo numa versão Unix ou Linux pura ou bem antiga, vocês na verdade vão ter que usar essas teclas. Tá? Todos esses comandinhos, pessoal, eu vou colocar aí na descrição dos vídeos, que eu sei que realmente para decorar isso não é fácil.
tá? Tem outros comandos também que podem auxiliar bastante. Por exemplo, se eu estou aqui nessa linha e eu quero ir para o final da linha, eu posso digitar $, né, ou cifrão. Então, se eu estou aqui no início da linha, o meu cursor está aqui no primeiro caractere da linha, eu quero que ele vá imediatamente para o final da linha, eu digito $, automaticamente ele já foi para o final da linha, né? Então, ele já está aqui sobre o A. Se eu quiser retornar para a primeira posição da linha, eu devo digitar 0. Tá? Então, o 0 ele retorna o cursor para o primeiro caractere ou a primeira posição daquela linha que meu cursor se encontra. Bem, pessoal, supondo que todas as alterações no arquivo já foram feitas e, na verdade, agora eu quero sair e salvar essas alterações no arquivo, né, então eu devo digitar ESC, né, para garantir que eu estou no modo de edição do arquivo, né, que eu não estou no modo de inserção, botar 2 pontos, W, que salva, né, que está dizendo que, na verdade, eu quero escrever esse arquivo no disco, né, e que eu quero sair, ou seja, ele vai salvar o arquivo e em seguida sair. Então, feito isso, eu posso dar Enter. Se eu quero visualizar o arquivo aqui, vou dar um cat novo.txt e está aqui gravada as linhas que eu acabei de digitar no VI. Vamos supor que eu queira, na verdade, agora entrar novamente no arquivo e editar a última linha. Eu não quero mais ela, então dou um VI no arquivo, ele vai abrir o arquivo com as linhas que estão contidas no mesmo. Movo o cursor para a última linha, dou um DD, quero salvar e sair, então ESC, W, que. Pronto. Agora se eu der um cat novo, tá lá, já não tenho mais a última linha. Bem, pessoal, a gente viu aí como é que a gente consegue fazer para editar um novo arquivo, né, criar um novo arquivo, mas vamos supor agora que a gente precise alterar um arquivo e fazer, na verdade, uma alteração em massa nesse arquivo. Tá? Vou botar aqui como exemplo um arquivo de listas de IP que eu tenho aqui. Então, eu tenho aqui um arquivo lista IP que contém 13 IPs. Vamos supor que esteja sendo feita alguma alteração aí na rede, e na verdade o IP que começava com 192, agora ele vai mudar para 10, por exemplo. Então, e eu quero fazer a mudança aqui desse meu arquivo de configuração, vamos supor que fosse um arquivo de configuração de roteador, e eu quero que, na verdade, tudo que tenha 192 passe para 10. Então, eu posso fazer isso através do VI com um único comando. Tá? Embora aqui nesse arquivo seja simples de editar, que fossem só 3, vamos supor que houvesse muito mais ocorrências de IP nesse arquivo e eu quero com um único comando fazer todas essas alterações. Então aqui no modo de visualização, né, eu posso digitar 2 pontos e aí eu vou começar o meu comando. Então eu vou botar 1, que eu quero que esse comando seja da linha 1 até o final do arquivo. Como vamos supor que eu não soubesse o número de linhas do arquivo, eu vou botar $. Então eu estou dizendo para o VI que eu quero que o comando que eu vou dar aqui na sequência se repita da linha 1 até o final. E o comando é parecido com o comando sed. Né? Então eu vou botar S para fazer a substituição. Então, ou seja, eu quero procurar a string 192, substituir por 10 e vou dar Enter. Então, pessoal, o que ele fez? Ele pegou para todas as linhas do arquivo, aonde ele achou 192, ele substituiu para 10. Então, essa aí é uma forma fácil de poder fazer uma edição em massa de arquivo. E poderia ser qualquer outra string. Eu posso, se eu não me engano, usar expressões regulares aqui também para poder fazer essas substituições. Aí, de uma maneira rápida e fácil, eu consegui fazer a edição de um arquivo utilizando o VI. Tá? Isso aqui é importante, eu sei que existem ferramentas gráficas, como a gente falou lá no início do arquivo,
que poderiam ser feito essa edição de maneira gráfica, numa janelinha bonitinha, mas conhecer a ferramenta, a linha de comando é muito importante para quem quer trabalhar com Linux e Unix. É muito importante saber o VI, saber como usa, os principais comandos. Claro que quando é um arquivo muito grande ou muita coisa, é melhor você utilizar a ferramenta gráfica, mas numa emergência ou para alguma coisa simples é bem importante conhecer o VI. Bem, pessoal, esse vídeo aqui foi bem rápido aqui, só mesmo para dar uma introdução aqui ao editor VI. Tá? À medida do tempo aí que eu for pegando novas dicas de VI, eu vou fazer novos vídeos para vocês, mas acredito que com esses comandinhos aqui vocês consigam resolver quase 90% aí da necessidade de alterações de arquivos textos no ambiente Unix e utilizando o VI. Bem, quem ainda não se inscreveu aí no canal, peço que se inscreva, a gente está publicando praticamente toda semana um vídeo novo, tá? E quem ainda não assistiu os outros vídeos, peço que assista também. Falou, pessoal, muito obrigado.